A Novo Tempo não para. Seja construindo os novos escritórios, trabalhando dia e noite, pregando e aproveitando todas as janelas que deem acesso ao coração que precisar. Um coração que aproveitou a luz é o de Marcos Rogério, um homem que encontrou Jesus e foi alimentado com o pão da vida, doado a todo aquele que crer. Bom, 7 meses depois que eu tive esse encontro com o Senhor Jesus, já comecei a ensinar num espaço de tempo tão curto, mas eu busquei tanto. Eu queria conhecer aquele algo que me transformou, eu queria conhecer esse Deus que fez a obra da minha vida. Então eu comecei a buscar muito. Estudar livros, estudar a palavra de Deus, orar, consagrar a minha vida a Deus. E em alguns momentos, na minha casa, na sala da minha casa, eu precisava ser ministrado. Eu precisava ser ensinado, já que o meu pastor, estava a 500 quilômetros de mim. Então eu precisava ser ministrado. E aí eu ligava a Novo Tempo na minha casa. E várias vezes, eu pegava o Alejandro Bulhon pregando, o pastor Fernando Iglesias pregando, e a mensagem com profundidade, com clareza, entrava dentro do meu coração e me preenchia. Aquilo que eu estava querendo ouvir, precisando ouvir, eu ouvia nas mensagens dos pastores Fernando Iglesias, do Alejandro Bulhon e outros. E aí eu comecei a ter uma afinidade, assim, dentro da sala da minha casa. Vocês estavam todo dia dentro da sala da minha casa. E eu comecei a gostar, os estudos, comecei a fazer estudos. E um dia, engraçado, que eu estava, assim, tão quebrantado de coração por estar andando na contramão do mundo, na conversão. E eu estava precisando de um refrigério, que eu dobrei meu joelho depois de uma ministração do pastor Fernando. Eu dobrei meu joelho olhando para a televisão, falei: Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, se o Senhor estiver aqui na minha vida, presente, ouvindo essa minha oração, essa simples e humilde oração, e se esse povo for o povo de Deus, permita eu conhecer eles pessoalmente. Aí um belo dia eu cheguei na minha casa, um convite. E a hora que eu olhei lá, Novo Tempo, convite do pastor Fernando Iglesias para mim participar do Clamor da Meia-Noite, que foi realizado em Tremembé. E esse tema, Clamor da Meia-Noite, já entrou dentro do meu coração. Que coisa tremenda, né? E foi o momento que eu comecei a ir 15 noites em Tremembé, o Clamor da Meia-Noite com o pastor Fernando Iglesias. E depois, assim, eu acho que de umas 5 noites, eu comecei a ler o livro de Daniel. E eu li o livro de Daniel, parece que as letras estavam grandes. Coisa que eu não entendia, ou entendia superficialmente. Eu comecei a ler o livro de Daniel depois do congresso. Eu comecei a ler, as letras cresciam. E eu começava a entender tudo, eu comecei a glorificar a Deus no meu quarto, chorar. E foi uma coisa assim, uma experiência tremenda. E eu não quero parar. Bom, agora eu entrei num processo com o pastor Manassés. Ele está enviando para mim umas leituras, umas lições por e-mail. São 26 lições. E são uma bênção. Tem sido um forte crescimento para mim. Eu tenho respondido essas lições que ele tem enviado para mim. Fui confrontado não uma vez, várias vezes. Mas eu não aprendi assim. Mas não é assim que me ensinaram. Só que como um bom crente de Bereia, eu fui consultar. Porque quando a Novo Tempo está ministrando, eles estão fundamentados na palavra. E nós sabemos que contra a palavra, ninguém pode a não ser em favor da palavra. E aí eu comecei a olhar os textos sendo narrados por vocês e não tem como eu confrontar. É uma realidade, é uma verdade. E hoje eu estou aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. É para a glória de Deus que homens e mulheres estão percebendo que há um caminho, uma verdade e um chamado. Há sementes sendo plantadas e colhidas pelo Espírito Santo. Há anjos da esperança colaborando para que a Novo Tempo chegue mais longe e alcance toda a extensão da terra.